Antes de mais, bom dia a todas e a todos. Obrigado pela vossa presença, pela vossa ajuda. Nós vimos hoje anunciar que amanhã o grupo parlamentar do PSD vai promover, realizar um debate de urgência sobre agricultura, esperando ter a presença da Sra. Ministra da Agricultura. E este debate vai ser organizado, liderado dentro do PSD pela Sra. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar, Catarina Rocha Ferreira, e pela Coordenadora da Agricultura do nosso Grupo Parlamentar, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. O que nós queremos fundamentalmente é pôr foco numa atividade que é a agricultura e num espaço e modo de vida que é o mundo rural, que tem andado normalmente fora das luzes da ribalta. Nós pensamos que é preciso dar ênfase, dar importância ao mundo rural e aos milhares e milhares de agricultores que alimentam este país, que alimentam os portugueses e que tanto contribuem também para as exportações deste país. A agricultura e o mundo rural hoje estão com imensos desafios. Normalmente não têm estado na ordem do dia durante este tempo difícil da pandemia. Tem havido outros setores sobre os quais se derrama a atenção da generalidade dos portugueses e também dos órgãos de comunicação social, e nós pensamos que também é importante chamar a atenção para esta realidade do mundo rural e dos agricultores. Nós estamos e vamos denunciar um conjunto de problemas, de dificuldades, de desafios que estão inerentes a esta realidade do mundo rural, da agricultura, dos agricultores. E, portanto, melhor do que eu, as minhas colegas, a Vice-Presidente Catarina Rocha Ferreira e a Sra. Coordenadora Emília Cerqueira, tomarão a palavra e dir-vos-ão com algum detalhe aquilo que é a antevisão, diremos, do debate da manhã. Então, façam favor. Muito bom dia a todos. Queria sublinhar que o PSD está muito preocupado com a forma como o Governo está a tratar a agricultura e o mundo rural, ou melhor, como não está a tratar. Tem constantemente ignorado a valência económica, social e ambiental deste setor que é fundamental no nosso país, que é o complexo agroflorestal. A Sra. Ministra da Agricultura tem surgido constantemente com umas palavras extensas, com os discursos redondos, mas depois não passa de uma cheerleader a aplaudir todos os feitos agrícolas, mas que se devem exclusivamente ao mérito dos próprios agricultores e não do Ministério que tutela. Aliás, o Ministério da Agricultura tem passado por um esvaziamento enorme. Neste momento, mais não é do que um pequeno apêndice do Governo, sem poder e sem visão política. Ora, a nossa esperança, face a este cenário, que de todo não era muito abonatório, era que, pelo menos no plano de recuperação e resiliência, que houvesse uma palavra séria à agricultura. Mas, novamente, não há nada, há um vazio. E vemos com muita preocupação que nem o plano de recuperação e resiliência tenha uma palavra séria para o mundo rural e que o exclua. E o que vemos e assistimos é que não há política pública direcionada para o setor agroflorestal, não há nada na transição digital, nada na transição climática, nada na resiliência, e para nós é incompreensível não se aproveitar esta oportunidade, que era uma oportunidade única e importante para a recuperação do nosso território. E por isso estamos a questionar-nos onde é que está a Ministra da Agricultura. Portugal ainda tem uma Ministra da Agricultura? Não a vemos, não sabemos o que é que está a fazer, não temos resultados. E face a isto, sabemos, no entanto, que existe uma Ministra da Agricultura em Portugal. Portanto, para o PSD não resta alternativa se não chamarmos a Sra. Ministra da Agricultura cá ao Parlamento para nos explicar porque é que não há respostas para um setor que é fundamental para o nosso país. Além disso, o PSD também apresentou uma série de iniciativas legislativas, ainda hoje irá apresentar mais duas. Para nós este é um setor fundamental e passo a palavra à minha colega Emília Cerqueira, que passará a explicar as nossas iniciativas legislativas. Muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos. Aliás, como já foi dito, o motivo pelo qual pedimos este debate para debater as opções do Governo, que nunca tem em conta o facto da agricultura representar 95% do território nacional. E muitas vezes discutimos agricultura e esquecemos-nos que é no mundo rural que está o território é o mundo rural. E no nosso entender, com este abandono, e quando se fala de agricultura, é pelas piores razões, é para atacar o modo de vida,
os modos de vida, aquilo que é a realidade do território e do mundo rural. Só por isso, infelizmente, é que nesta casa se vai falando de agricultura e é tempo de se falar de agricultura de forma proativa. O PSD tem estado muito preocupado com esta matéria. Apresentámos uma série de iniciativas legislativas, só para vos dar nota, uma delas em que recomendámos ao Governo que já durante este ano haja adiantamento dos pagamentos do primeiro pilar da PAC, porque é necessário injetar tesouraria na agricultura, nos nossos produtores, porque no ano passado o Governo prometeu esse adiantamento, afinal de contas foi só de 15 dias e acabou por não haver efetivamente adiantamento nenhum. Nós consideramos que deve ser a meio do ano o primeiro pagamento e no final do ano o segundo pagamento. Vamos apresentar ainda hoje uma iniciativa nesse sentido. Também achamos que é fundamental, e temos uma iniciativa nesse sentido, que o Governo apresente um mecanismo também de layoff neste período de pandemia para as empresas do setor agroalimentar, até porque a agricultura tem desafios muito próprios e características muito próprias e tem que ser adaptado ao seu sistema e, portanto, o PSD preocupado com o facto de não estar pensada a especificidade da agricultura, apresentamos ainda hoje também mais uma iniciativa legislativa, bem como para com o setor do vinho, para que seja revisto em 2021 os apoios ao armazenamento. Os apoios foram poucos, escassos, não foram pensados da melhor forma para que chegasse efetivamente ao setor e o PSD pretende que isso seja corrigido e que de facto chegue, que estas fileiras essenciais sejam ajudadas. Também ainda muito recentemente apresentámos para que o setor da floricultura, a quem se ofereceu apenas créditos, seja também contemplado com apoios efetivos. É um setor que ficou ao abandono, que se queixa e, portanto, que está altamente afetado até pelas suas especificidades, bem como que seja feitos selos de qualidade nos produtos IGT. Neste Parlamento fala-se muito de olival intensivo e culturas intensivas, tentando atacar-se umas para defender as outras. Para nós são todas importantes e apresentamos uma iniciativa precisamente para que todos sejam valorizados, ambos de acordo com as suas características, que são os nossos produtos tradicionais, que é fundamental que sejam protegidos, e outro que é a agricultura de precisão e a agricultura de rentabilidade, também fundamental para o nosso setor e até para a nossa balança de pagamentos. E agora, e apenas para terminar, no âmbito da floresta, houve um Conselho de Ministros a anunciar que era dedicado à floresta, com medidas anunciadas, com o setor a dizer que não foi ouvido, não foi tido nem achado, que ninguém quis saber a opinião deles, o PSD quer, e por esse motivo apresentámos no mesmo dia um requerimento para ouvir toda a fileira, todos os atores do setor, quer da parte ambiental, quer dos produtores, quer da indústria, quer da ciência, quer a Ordem dos Engenheiros também, nesse setor, para que eles sejam ouvidos, porque políticas públicas sem ouvir aqueles que são as pessoas que estão no centro dessas políticas, a quem são aplicadas, não é forma de Estado do PSD e, portanto, hoje será discutido na Comissão de Agricultura e esperemos que venha a ser aprovado pelos restantes grupos parlamentares. Muito obrigada. Muito obrigado, Emília e Catarina. Como veem, temos aqui duas grandes colegas interessadas neste problema do mundo rural, cheias de ambição e cheias de propósitos, porque de facto nós pensamos que a agricultura não pode nem deve ser uma espécie de filho menor deste país. São muitos os agricultores, levam uma vida às vezes cheia de sacrifícios e de dureza e, portanto, esta palavra também de conforto e de solidariedade com eles, sobretudo nestes tempos difíceis. Se houver alguma pergunta, as minhas colegas mais do que eu são capazes de responder. Antecipa o pagamento que poderá vir, mas como é que isso pode ser feito em termos práticos? Em termos práticos, os pagamentos da PAC, estamos a falar das ajudas do primeiro pilar, aquelas que são as ajudas diretas aos agricultores. São pagos em 2 tranches, normalmente outubro e fim do ano. No entanto, neste momento, tendo em conta a situação que se vive, há um problema claro de tesouraria nas empresas, tal como também há no mundo rural, nos agricultores, naqueles que recebem os apoios da primeiro pilar da PAC. A nossa proposta é que o Governo antecipe estes pagamentos para meados do ano, por forma a que essa tesouraria chegue mais rápido aos agricultores. Não é pagamentos do Governo, mas que haja aqui uma antecipação, como aliás faz para tantos setores, e não percebemos porque é que para o caso dos agricultores não se pode fazer esta antecipação e, naturalmente, quando chegar, digamos assim, o pagamento da União Europeia do primeiro pilar da PAC, o Governo reterá esses fundos porque os adiantou.
Portanto, não é o Governo que paga, mas adianta, como fazem tantas políticas públicas neste momento, em que é necessário ajudar todas as fileiras e a agricultura não pode ser excluída destas ajudas ou destes momentos especiais, desta excepcionalidade que nós vivemos. Deixe-me só sublinhar uma coisa. Eu, antes de mais, quero lhe agradecer muito por essa pergunta que fez, porque essa pergunta que fez, ela vai, de facto, a um ponto essencial da questão. Os agricultores, como muitos setores, estão descapitalizados. E, portanto, em vez de o pagamento que é dado, são milhões e milhões de euros por ano aos agricultores, ser encostado apenas ao final do ano, a minha colega disse, praticamente ao último trimestre do ano, o que nós pedimos é um exercício de alguma tesouraria do Governo para que possa puxar uma tranche, sensivelmente metade, para o primeiro semestre do ano. Por exemplo, 2021, haveria de haver um pagamento em junho, máximo julho, e outro pagamento no final do ano. O dinheiro era o mesmo, do ponto de vista do montante global é neutro, não estamos a pedir mais dinheiro ao Governo em relação aos agricultores, estamos apenas a pedir uma melhor distribuição, mais equilibrada durante o ano, para que de alguma maneira possa acorrer aos problemas de tesouraria que eles também vão tendo, como outros setores vão tendo, e portanto, por outro lado, isto resulta de uma reivindicação que já tinha sido feita no passado, não tinha sido, como a minha colega disse bem, cumprida pelo Governo, e portanto acho que há aqui um sentido de bom senso que não custaria muito operacionalizar da parte do Governo e que dava imenso jeito aos agricultores, porque no fundo estabilizava-lhe melhor as contas ao longo do ano.